Para quem trabalha na área do direito, tem uma sensação que se repete quase todo dia, né? Sei bem qual é. Aquela frustração de ver a reincidência nas alturas, de ouvir as mesmas histórias nos processos, a infância difícil, a falta de oportunidade. A culpa que é sempre de alguém ou de alguma coisa. Exato. Fica um sentimento de que a gente está, assim, enxugando gelo, que as ferramentas que temos, seja para punir ou para reabilitar, não estão acertando o alvo. Perfeito. E essa frustração não é só uma sensação, ela é o motor de um debate interminável no Brasil. De um lado, a tese da responsabilidade individual. Do livre-arbítrio. Isso. E do outro, o argumento de que o crime é uma consequência quase inevitável de fatores sociais. Essa tensão é o pano de fundo de quase toda discussão sobre política criminal. E é exatamente por isso que o material que a gente tem hoje na mesa é, assim, uma verdadeira bomba. Vamos analisar o primeiro volume de uma obra seminal e muito controversa. A Personalidade Criminosa de Samuel Yockelson e Stanton Samenol. Exatamente. E a nossa missão aqui é entender uma lógica que vira de ponta cabeça o jeito que a gente costuma pensar sobre crime. Uma abordagem que diz que a pergunta mais importante não é por que alguém cometeu um crime, mas sim como a mente dessa pessoa funciona no dia a dia. E essa lisão deles é uma ferramenta e tanto, sabe? Especialmente hoje, para a gente analisar algo que preocupa muito quem trabalha com direito. A cultura do vitimismo. Exato. Essa onda onde parece que a responsabilidade pessoal está sumindo, sendo diluída em explicações sociológicas. O livro oferece um contraponto duríssimo a isso. E não baseado em achismo, mas em milhares de horas de trabalho clínico. Ok, vamos mergulhar nisso. O mais curioso para mim é que os autores eles não começaram com essa visão radical. Longe disso. Mesmo. Johansson e Samenot eram psiquiatras e psicólogos clínicos do establishment, sabe? Formados nas melhores escolas e acreditando piamente nas teorias da época. Exato! O ponto de partida deles era o arroz com feijão da psicologia forense. Eles acreditavam que o crime era um sintoma. Um sintoma. Sim, um sintoma de doença mental, de um trauma de infância, da pobreza, de uma família desestruturada. É a base de incontáveis teses de defesa que a gente vê até hoje, né? Totalmente. A ideia de que o criminoso é, no fundo, uma vítima das suas próprias circunstâncias. Isso. Então, com essa mentalidade, eles iniciaram um estudo gigantesco no Hospital St. Elizabeth's, em Washington, um lugar que, nossa, abrigava alguns dos casos mais difíceis do sistema. E a esperança deles era clara. Tratá-los. Eles queriam mergulhar no passado para curar o presente. E aí que o castelo de cartas começou a desmoronar. O que torna o trabalho deles tão impactante é a honestidade brutal com que eles admitem o fracasso, assim, retumbante dessa primeira fase. Eles passaram anos, né? Anos e anos ali, sentados com os detentos, aplicando as técnicas de psicanalíticas, buscando os traumas, os insights, e o resultado foi, na melhor das hipóteses, 0. E na pior, foi contraproducente. Exatamente. E depois de todo esse trabalho, a conclusão a que eles chegaram é quase um tapa na cara da psiquiatria tradicional. É um tapa na cara. Descobrir o porquê não adiantava nada. O tal do insight, aquele momento em que a pessoa entende que agiu de tal forma por causa do passado, simplesmente não mudava o comportamento futuro. Pior do que isso, o que eles perceberam é que a terapia estava, na verdade, armando os criminosos. Armando? Como assim? Eles aprendiam o jargão psicológico e, de repente, eles não eram mais só criminosos. Eles eram pessoas com complexos não resolvidos ou raiva reprimida. Eles aprendiam a conectar seus atos com a negligência do pai, com a agressividade da mãe. Ah, entendi. E desenvolviam um discurso perfeito que agradava o terapeuta e os fazia parecer bons pacientes em plena recuperação. Peraí, então a terapia deu para eles uma desculpa mais bonita, com um verniz científico para o crime deles. Que desastre. Exatamente. O livro traz um exemplo que é de embrulhar o estômago. O caso de um estuprador que, depois de meses de terapia intensiva, teve um grande insight. Ele finalmente entendeu como a raiva que sentia da mãe era projetada em outras mulheres, levando aos ataques. Todos comemoraram, parecia um avanço espetacular. Imagino. Pouco tempo depois ele foi solto e preso novamente pelo mesmo crime. Estupro. Não acredito. Ou seja,
O insight virou um álibi. Ele agora tinha uma explicação sofisticada para o comportamento dele, o que na prática o isentava ainda mais da responsabilidade. Esse caso foi a gota d'água, sabe? A ponta do iceberg. Foi a partir de frustrações como essa que eles começaram a questionar tudo e chegaram na ruptura principal do trabalho deles. Que foi? A decisão de abandonar completamente a busca por uma causa para o crime. Eles simplesmente concluíram que não havia uma linha reta, uma linha causal entre as circunstâncias da vida de alguém e a decisão de cometer crimes. Mas e a questão do ambiente? A gente ouve o tempo todo que a sociedade falhou, que a pobreza gera o crime. É quase um mantra. Como eles rebatem um argumento tão forte? Eles rebatem com a realidade observável. Eles olharam ao redor e constataram o óbvio, que a gente às vezes esquece. Que é? A esmagadora maioria das pessoas que vivem em bairros pobres e violentos não se torna criminosa. Se o ambiente fosse a causa determinante, a criminalidade teria que ser a regra nesses lugares, e não a exceção. Faz sentido. E tem também a questão dentro da mesma família, né? Precisamente. Eles viram inúmeros casos de irmãos, criados na mesma casa, pelos mesmos pais, sobre as mesmíssimas condições. E que seguiam caminhos opostos. Exato. Um se tornava um cidadão produtivo, responsável, e o outro um criminoso habitual. O ambiente era idêntico, o resultado era o dia e a noite. O fator decisivo não estava do lado de fora. E a história das más companhias. Essa é clássica. A pessoa foi levada pelo mau caminho. Outro mito que eles derrubam. A observação deles mostrou que o processo é o inverso. Como assim? Os indivíduos com mentalidade criminosa não são vítimas passivas que são arrastadas por um grupo. Pelo contrário, eles ativamente buscam outros com a mesma mentalidade. Eles procuram a ação, a excitação, o risco. Então a companhia não é a causa. É a consequência de uma escolha. É a busca por um ambiente que valide o que eles já são. Exatamente. Ok, então as teorias sociológicas, para eles, não se sustentam na prática. Aí eles se voltaram para as causas psicológicas, que era a especialidade deles. Mas você disse que aí o beco também não tinha saída. Pois é. Se o problema não é a sociedade, então deve ser algo interno, certo? Um trauma, um inconsciente, a base da psicanálise. E aqui a ruptura deles foi ainda mais radical. Mais radical. Eles descobriram que focar no passado e nos traumas era, na verdade, prejudicial. Mas isso vai contra tudo que se entende por terapia. Como que olhar para o passado pode ser contraproducente? Porque, no contexto da mentalidade criminosa, isso apenas reforçava o que eles mais queriam acreditar, que eles eram vítimas. Cada sessão, explorando como os pais falharam, como a vida foi injusta, era mais um tijolo na construção do muro que os separava da responsabilidade pessoal. A terapia se tornava um exercício de autojustificação. Entendi. E aquela ideia de um desejo inconsciente de ser punido. Aquela coisa de que o criminoso se auto-sabota porque quer ser pego. Isso sempre me pareceu meio estranho. Porque não bate com a realidade, né? Exato. Na prática, os caras fazem de tudo para não serem pegos. Exatamente o que Yokilson e Tsamenon observaram. Os criminosos que eles estudaram eram meticulosos, planejadores e tomavam um cuidado extremo para evitar captura a todo custo. O objetivo era o sucesso do crime sem nenhuma consequência. Não tinha nada de inconsciente ali. Ok, então eles basicamente jogaram no lixo décadas de psiquiatria e sociologia. Se a culpa não é da sociedade e nem de um trauma, o que sobra? Onde eles foram buscar a resposta? A resposta, segundo eles, não estava em um evento do passado, mas na própria estrutura do pensamento, no aqui e agora. Na forma de pensar. Isso. Eles identificaram um conjunto de padrões, que eles chamaram de erros de pensamento, que não são sintomas de outra coisa. Eles são o problema. E a grande sacada é que enquanto uma pessoa responsável pode até ter um desses traços de forma isolada, para o criminoso isso é o padrão, né? é o sistema operacional dele, crônico, interligado. Vamos detalhar isso, porque aqui está o coração da obra. Qual seria o primeiro e mais fundamental desses erros de pensamento? Sem dúvida, a posição de vítima. É o reflexo condicionado de culpar qualquer outra pessoa ou coisa pelos problemas que ele mesmo criou. E não é só uma desculpa quando é pego.
É a forma como ele enxerga o mundo 24 horas por dia. Se ele é demitido, a culpa é do chefe que o perseguia. Exato. Se a esposa o deixa, é porque ela não entendia. A responsabilidade nunca é dele. Isso é onipresente no judiciário. A gente lê isso nos interrogatórios, ouve das testemunhas. Sempre existe um fator externo que forçou a pessoa a agir. É um pilar da cultura da vitimização. Exato. E de mãos dadas com isso vem um conceito poderoso que eles chamam de estado zero. É um sentimento crônico e profundo de não ter valor, de ser um nada, um zero à esquerda. E essa sensação é insuportável. Insuportável. E o crime se torna um antídoto perfeito e imediato. Ao dominar uma vítima, ao realizar um roubo audacioso, ele apaga momentaneamente essa sensação de ser um ninguém e se sente poderoso, importante, alguém. Faz todo sentido. O crime vira uma injeção de adrenalina e poder para quem se sente um nada. É uma forma de autoafirmação, ainda que totalmente destrutiva. E para se sentir no direito de fazer isso, entra outro erro: o sentimento de posse. Em inglês, ownership. É a crença de que o mundo e as pessoas existem para satisfazer seus desejos. Tipo, eu quero isso, portanto é meu. É exatamente esse o pensamento. Eles olham para o carro de alguém, para o dinheiro de alguém, e o pensamento não é isso pertence a outra pessoa, mas sim eu quero isso, portanto é meu por direito. A violação da propriedade é só a consequência lógica. É uma lógica infantil, quase de uma criança de 2 anos, mas aplicada por um adulto com uma capacidade imensa de destruição. É assustador pensar nisso. É assustador. E para que essa lógica funcione sem freios, é preciso um quarto erro de pensamento. Que é? A falha em considerar o dano a terceiros. Eles descrevem uma incapacidade quase total de se colocar no lugar da vítima, de sentir empatia pelo sofrimento que causam. É como se o interruptor emocional fosse desligado. Isso. A vítima deixa de ser uma pessoa e se torna um mero objeto, um obstáculo, ou um meio para atingir um fim. E por último tem um que parece que torna qualquer ajuda externa quase inútil, né? O tal do canal fechado. O canal fechado. Esse é o que frustra terapeutas, advogados, juízes, todo mundo. É uma postura de sigilo e desconfiança extremos. Eles não se abrem de verdade. Não revelam o que realmente pensam. A comunicação para eles é tática. É uma ferramenta. Eles gerenciam as informações para manipular a situação, para evitar punição, para conseguir o que querem. Uma conversa honesta e aberta é praticamente impossível. Beleza, o diagnóstico é brutal e faz muito sentido quando a gente pensa em casos concretos. Mas e o tratamento? Se a terapia tradicional não só não funciona, como pode até piorar a situação, qual é a proposta deles? Existe uma saída? Existe, mas é um caminho tão radical quanto o diagnóstico. A metodologia que eles desenvolveram, detalhada nos volumes seguintes, não tem nada a ver com terapia convencional. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é o profissional abandonar completamente o papel de terapeuta. Ele não está ali para acolher ou entender o passado. Ele se torna um agente de mudança. Um professor duro e direto, cujo trabalho é ensinar novos padrões de pensamento e confrontar os antigos sem dó. Então a postura muda de "me fale sobre sua mãe" para "esse pensamento que você acabou de ter é um erro. Vamos corrigi-lo agora." É isso. Exatamente. E o objetivo não é um ajuste, é o que eles chamam de uma metamorfose. Não se trata de controlar os impulsos. É um processo de demolição e reconstrução da personalidade. Demolição e reconstrução. Sim, eles chegam a dizer que o indivíduo precisa abandonar até mesmo traços que ele considera bons, como a lealdade, porque no universo dele, a lealdade é aos comparsas e ao crime. Isso é uma exigência quase sobre-humana. Como se chega lá? Qual é a ferramenta prática para essa demolição? A ferramenta central é o relato fenomenológico. É um exercício de disciplina mental que beira o impossível. O indivíduo tem que aprender a observar o próprio fluxo de pensamentos, 24 horas por dia, e relatar para o agente de mudança. É para pegar o erro de pensamento na hora que ele surge? Que ele vire um sentimento e depois uma ação.
É como instalar um auditor interno na própria mente. Em vez de falar da raiva que sentiu ontem, ele tem que aprender a identificar o pensamento de sentimento de posse que surgiu no trânsito e cortá-lo pela raiz. É um trabalho de monge, uma vigilância constante. É um trabalho de monge. E o último pilar que amarra tudo é que o processo é 100% baseado em escolha e vontade. A responsabilidade pela mudança é inteiramente do indivíduo. Não há cura passiva. Nenhuma. Ninguém pode consertá-lo. Ou ele escolhe, a cada minuto de cada dia, fazer esse trabalho monumental de reeducar a própria mente, ou a mudança simplesmente não acontece. É uma visão que não deixa nenhum espaço para desculpas. Impressionante. A gente começou essa análise falando sobre a frustração com as abordagens tradicionais e termina com uma proposta que é o oposto completo. Uma jornada que troca a busca por desculpas no passado pela exigência implacável de responsabilidade e escolha no presente. E isso deixa a gente com uma batata quente na mão, né? Especialmente para quem está na linha de frente do direito. Se a gente aceita a premissa deles, de que a raiz do problema não está nas circunstâncias, mas nos padrões de pensamento, como isso muda a função do nosso sistema de justiça? Muda tudo. A tarefa deixa de ser apenas punir um ato que já aconteceu e passa a ser a de exigir uma reestruturação mental completa. E isso nos leva a uma pergunta final, talvez a mais difícil de todas. O que a gente faz com alguém que, mesmo tendo oportunidade, simplesmente se recusa a mudar seus padrões de pensamento?